Estamos ao vivo no Facebook. Bom, a paz do Eterno para todos os irmãos que estão aí nos assistindo aí. Veja bem, irmãos, nós estamos aqui para fazer mais essa live e vamos voltar a falar novamente sobre a parábola da figueira, porque o Eterno está no comando de todas as coisas. Na hora que nós pensamos que acabou tudo, o Eterno vem e mostra que está apenas começando. Veja bem, meus irmãos, por que eu quero voltar a falar sobre a parábola da figueira? Porque quando eu comecei a dar aula na escola dominical, há mais de 20 anos atrás, na Assembleia de Deus, eu tinha comigo que a parábola da figueira, e tenho até hoje, é a principal das profecias que está registrado nas Escrituras Sagradas. Como eu mostrei para os irmãos, ela é a espinha dorsal de todas as profecias. E eu sempre tive comigo que Israel tem um limite, que é 80 anos, igual está no livro de Salmos 90, versículo 10. Por quê? Porque Yahshua falou, aprendei, pois, a parábola da figueira. No livro de Lucas está, observem a figueira. Ele está mandando para nós observar, nós que somos a igreja do Mashiach. Por quê? Porque Israel não está interessado nessa profecia. Então essa profecia, ela se refere a nós, a igreja do Mashiach. A igreja do Mashiach tem que estar de olho na parábola da figueira. Então veja bem, meus irmãos, a parábola da figueira, ela nos mostra quando é que vai acontecer o arrebatamento dos vencedores, e a parábola da figueira nos mostra quando é que Yahshua vai voltar nas nuvens com grande poder e glória. Então, eu sempre bati nessa tecla quando eu dava aula na escola dominical. Eu dizia para os crentes na Assembleia de Deus, eu dizia para eles assim, ó, quando chegar no ano de 2017, nós temos que ficar de olho em Israel e temos que ficar de olho na Europa. E eles diziam, por quê? Eu dizia, porque o anticristo, ele vai surgir por volta do ano de 2017 e Israel vai estar completando 70 anos. Então eu sempre joguei todas as fichas na questão da parábola da figueira para ver o arrebatamento acontecer e para ver a volta de Yahshua nas nuvens. Porque o Salmos 90 nos mostra quando é uma geração. Ele fala que uma geração é de 70 a 80 anos. Então, meus irmãos, quando foi no ano de 2017, eu falei, agora é a hora de ir em busca de quem, para ver quem é o anticristo, quem é o anti-Mashiach. Então eu sentei no Lan House e comecei a pesquisar, porque estava tendo política na Europa. E aí, quando eu vi a imagem do Emmanuel Macron, o Espírito do Eterno testificou no meu espírito. Esse é o filho da perdição. Então eu fui para minha casa, almocei, falei, mais tarde eu vou voltar e vou pesquisar a vida desse rapaz todo. Então eu pesquisei, o Eterno veio mostrando muitas coisas com respeito ao Emmanuel Macron. Hoje, no meu entendimento, ele é o anticristo, o anti-Mashiach. Só se apareceu alguma coisa aí muito forte para tirar isso da minha cabeça. Mas eu tenho plena convicção que ele é o filho da perdição, porque o Eterno nos mostrou várias questões com respeito a isso, e eu sempre orei em prol dessas questões, de entender a questão da parábola da figueira e ir em busca do filho da perdição, que eu sabia que o Eterno ia revelar o filho da perdição para a igreja fiel, para ela ver ele chegando no cenário. Ele não se revelou ainda. Por quê? Porque o filho varão está na terra. Quando o filho varão for retirado, aí ele vai ser revelado para o mundo. Mas eu sempre ensinei isso na escola dominical. Então hoje eu quero falar novamente sobre a parábola da figueira, porque quando nós pensamos que tudo chegou ao fim, o Eterno vem nos mostrando que ainda tem algo para ser revelado a nós. Então, por exemplo, nós jurávamos que a Páscoa agora tinha acabado, que essa era a Páscoa e que nessa Páscoa e tudo tinha terminado. Mas como os irmãos viram aí o último vídeo que eu lancei, o Eterno nos mostrando que não, que na verdade tudo nos leva para a segunda Páscoa. Eu até achava que a segunda Páscoa poderia estar relacionada com o anticristo, mas não é. Ela é para nós. É interessante que no livro de Êxodo, capítulo 12, o Eterno fala assim, ó, essa Páscoa aqui, estrangeiro nenhum pode participar dela. Mas quando você vai no livro de Números, capítulo 11, lá fala que a segunda Páscoa, ela é para o estrangeiro. O estrangeiro pode participar dela. Números capítulo 9, versículo 11. Fala que essa é para o estrangeiro. Nós somos estrangeiros. Então, ali nós podemos ver que a segunda Páscoa, ela encaixa perfeitamente com o aniversário de Israel e ela encaixa perfeitamente com os 73 anos da profecia de Israel ali, a figueira completando 73 anos. Então, veja bem, meus irmãos, novamente eu quero falar sobre isso.
Parábola da figueira. Por quê, meus irmãos? Porque Yahushua disse assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando brota os seus ramos, renova suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Yahushua deu a sua palavra, que quem vesse Israel virar um país, seria a última geração na face da terra, até ele voltar nas nuvens, com grande poder e glória. Então a pessoa que não crê na parábola da figueira, e estiver assistindo esse vídeo, eu já aconselho ele logo nem assistir. Por quê? Porque essa questão aqui da parábola da figueira é para pessoas que crê nessa parábola, que crê que essa parábola marca a volta de Yahushua nas nuvens. Então essa parábola é para quem tem fé no arrebatamento e fé na volta de Yahushua voltando nas nuvens. Porque Yahushua disse: não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. É tanto que tem canais aí que estavam torcendo para a parábola, para aquele dia passar, o dia da Páscoa passar, para eles já virem achando que nós temos muito tempo nessa terra ainda para divulgar o evangelho. Não, meu irmão. O tempo acabou. A parábola da figueira, ela é o limite. Ela mostra o nosso limite. Possa ser para quem quer ficar na tribulação, que aí ele vai ter mais 7 anos para frente ainda, mas para quem quer subir antes da tribulação começar, a parábola da figueira mostra para ele que o tempo dele acabou. É os 73 anos. Por quê? Porque Yahushua falou que não vai passar essa geração. O Salmos 90, versículo 10, diz que uma geração é de 70 a 80 anos. Israel, completando 73 anos, só resta mais 7 anos. São os 7 anos da tribulação, como nós estamos estudando aí há vários dias. Então, meus irmãos, nessa parábola eu quero voltar a falar sobre Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 21. Eu quero voltar a falar sobre Enoque. Por quê, meus irmãos? Porque Enoque quem vai nos mostrar o arrebatamento do filho varão e o início da tribulação. E é ele que vai nos mostrar quando é que Yahushua volta nas nuvens. É através de Enoque que nós vamos ver quando é que o filho varão vai sair dessa terra. E é através de Enoque que nós vamos ver quando é que se inicia a tribulação. E é através de Enoque nós vamos ver quando é que Yahushua volta nas nuvens. Então isso é magnífico, isso que o Eterno trouxe para nós agora. Por quê? Porque faltava o Enoque. O Enoque na Bíblia de Scofield, no rodapé da Bíblia de Scofield, está escrito assim, ó. Enoque foi transladado para não ver a morte, foi arrebatado. E lá está assim, ó. Pois ele é um tipo dos crentes que não vão passar pela tribulação. Ele é um tipo dos crentes que não vão passar pelo juízo do Eterno. Então Enoque é uma tipologia do filho varão. Enoque é uma tipologia da igreja fiel, que vai ser arrebatado antes do juízo do Eterno cair sobre essa terra. Enoque foi arrebatado antes do Eterno derramar a sua ira, antes do Eterno derramar o dilúvio sobre a terra. O Eterno primeiro arrebatou a Enoque. Então Enoque, ele é quem vai mostrar o início da tribulação e quando Yahushua vai voltar nas nuvens, e é ele que vai nos mostrar, através dele que nós vamos ver quando é que o filho varão sai dessa terra. Então, meus irmãos, hoje eu quero mostrar algumas revistas aqui da Nova Ordem Mundial. Quero mostrar questões de calendário. Aí os irmãos quiserem correr atrás na internet e pesquisar, os irmãos podem pesquisar. Então, quando Yahushua fala sobre a parábola da figueira, essa figueira é Israel. Se eu abrir aqui, ó, se eu abrir no livro de Oséias 9, versículo 10, aqui diz assim, ó. Como uvas no deserto, assim eu encontrei Israel, como fruto em uma figueira nova. Alguma tradução vai dizer assim, como uma figueira nova. Israel é a figueira. Por isso que Yahushua está falando. Observem a figueira. Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para Israel. Ele está falando para nós. Olha para a figueira que vocês vão saber quando é que o final de tudo chegou. Quando a figueira brotar no ano de 1948, vocês só têm mais uma geração na face dessa terra. Para tudo se concluir. Para tudo acontecer. Mais 80 anos. Porque os Salmos ele registra isso para nós. Agora, o que acontece, meus irmãos? Eu vou apagar aqui. Aqui eu até anotei, ó. 73 mais 7 igual a 80, igual a Salmos 90, versículo 10. Então, eu vou apagar aqui e vou trazer uma questão aqui para os irmãos. Deixa eu apagar aqui. Quando eu pego Lucas 21, 29, ele está falando de geração. Ele está falando da última geração. Quando eu pego Salmos 90, versículo 10, ele está falando de anos. Ele está falando de anos que essa geração tem para poder
ficar aqui nessa terra para ver tudo isso acontecer. Quando eu pego Gênesis 5, versículo 21, eu vejo Enoque falando dos dias para nós. Quantos dias que nós temos para nós vermos tudo isso se concluir? Então, esses 3 versículos estão tudo interligados. Lucas 21, versículo 29 ao 33, Salmos 90, versículo 10 e Gênesis capítulo 5, versículo 21. Agora veja bem, meus irmãos. Tem pessoas que dizem assim, mas vocês não falaram no calendário lá de 360 dias, que o calendário do Eterno é de 360 dias? Realmente, nós mostramos que o calendário do Eterno é de 360 dias. Porém, o calendário do Eterno, ele não deixa de ser um calendário de 365 dias. Eu vou pedir o irmão para colocar na tela para os irmãos que estão no Atalaia Dial. Os irmãos vão colocar essa página aqui para mim. Essa página aqui fala de um calendário. Ela fala de um calendário que é um calendário muito antigo. É um calendário dos Sumérios. O calendário dos Sumérios tem 5.000 anos atrás. Essa página é sobre a lua que está mostrando ali. Daqui a pouco nós vamos mostrar essa página para vocês também. Mas a página que é para os irmãos mostrar é com respeito ao calendário. O calendário dos Sumérios. Então veja bem, meus irmãos. O calendário dos Sumérios, ele funcionava assim. Eu vou estar lendo para os irmãos vão entender. Calendário babilônico. Compreendia 12 meses lunares de 30 dias, somando o ano 360 dias. De 6 em 6 anos, era necessário adicionar um mês suplementar para evitar uma defasagem nas datas das estações. Então, como é que funcionava esse calendário? Ele era de 30 dias cada mês. O ano ao todo dava 360 dias. Mas só que a cada 6 anos, eles acrescentavam 30 dias a mais para o calendário se ajustar. Então acontecia o quê? O calendário passava a ser de 365 dias. Ele ficava sendo de 360 dias até inteirar 6 anos. Mas a cada 6 anos, eles acrescentavam 30 dias a mais no calendário, para o calendário se ajustar com as estações. 30 dias a mais em 6 anos, o calendário passa a ser de 365 dias. Por que eu estou falando isso? Porque Enoque viveu 365 anos. Então, o Eterno permitiu Enoque viver 365 anos, não foi à toa. O Eterno estava mostrando que nós teríamos que pegar os anos de Enoque, transformar eles em dias, a partir da hora que Israel inteirou 1948 anos. O Eterno está nos mostrando, pega dali e segue um calendário de 365 dias e vocês vão chegar na data do arrebatamento. Por quê? Porque os 365 anos de Enoque levou ele até o seu arrebatamento. E Enoque é uma tipologia do filho varão que vai ser arrebatado. Então, o Eterno está interligando Enoque com o filho varão. O Eterno está interligando Enoque com a igreja fiel, que não vai passar pela tribulação. E por isso que eu estou dizendo para os irmãos, o Enoque, ele é que vai mostrar o início. Por quê? Porque o nome Enoque significa iniciado, início. Então, ele é que dá o início de tudo. É ele que mostra onde o início começa. E ele é o 7º depois da geração de Adão. Então, nós vamos ver essa questão. Então, veja bem, irmãos, por que eu usei o calendário de 365 dias? Porque esse era o calendário antigamente, o calendário dos Sumérios. Esse é o calendário que o Eterno passou para Moisés. Esse é o calendário que os babilônicos usaram durante muito tempo. Qual é o calendário? O calendário que de 6 em 6 anos eles acrescentavam 30 dias no calendário. E para provar para os irmãos que o calendário o mês é de 30 dias, se os irmãos pegar o livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8, lá diz assim que eles velaram Moisés por 30 dias. Quando vocês vão no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 30, fala que as pessoas velavam a pessoas por um mês. Ou seja, um mês equivale a 30 dias. Então, as escrituras nos mostram que cada mês tinha 30 dias. Deuteronômio 30, versículo 4 e Deuteronômio 21, versículo 13. Nos mostra que o mês era de 30 dias, cada mês. Não é igual o nosso calendário hoje, que um mês é de 29, depois é de 31, depois é de 30. Não, isso eles fizeram para bagunçar tudo. O calendário antigamente, o calendário de Moisés, o calendário dos Sumérios, era um calendário que tinha 12 meses e cada mês era de 30 dias. Porém, a cada 6 anos acrescentava 30 dias no calendário e aí o calendário passava a ser, então, de 365 dias. Por isso que o Eterno nos deu
deixou Enoque viver só 365 anos para poder mostrar isso para nós. Por que eu estou falando só? Porque Enoque perto de Adão, perto de Matusalém, perto de todos aqueles outros homens, ele viveu muito pouco. Os outros viveu 800, 700, Matusalém viveu mais de 900, quase 1000 anos, porém Enoque viveu só 365 anos, porque o Eterno queria mostrar para nós que esses 365 anos que ele viveu não está registrado ali por acaso. O Eterno estava mostrando aquilo ali para trazer essa revelação no finais dos tempos para nós. Por isso que eu estou falando que Lucas 21, versículo 29 e 33 está ligado com Gênesis 5, versículo 21. Por quê? Porque Yahshua está falando da última geração. E Enoque, com os seus anos, nós transformando eles em dias, nos leva ao final de tudo. Por isso que o nome Enoque significa início. Ele dá o início em tudo. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite? Eu quero mostrar essa questão. Eu estava conversando com o irmão Nelson, ele até falou assim que ele se sentiu incomodado do Eterno. Para ele estava dormindo, deitado na cama dele, pronto para dormir, e o Eterno tocou ele para no outro dia ele somar o nome Enoque no nosso alfabeto. E ele somou. Olha a questão aqui, ó. Vou pegar para os irmãos a soma que ele chegou. Vou escrever aqui Enoque, e o entendimento que o Eterno deu para ele, e eu creio que foi um entendimento correto, que foi inspirado pelo Eterno, porque bate perfeitamente. O nome Enoque vou colocar as letras aqui, ó. Os irmãos vão acompanhando aí. Ó. Aqui, ó. A primeira letra no nosso alfabeto, ele somou lá, correto, o número 5, depois o 14, depois o O é o 15, o Q é o 17, o U é o 21 e o E no final é o 5 novamente. Qual o número que ele chegou? Qual a conclusão que ele chegou? Ele chegou no número 77. Esse foi o número que ele chegou, o número 77. Corretíssimo, por quê? Porque no livro de Judas capítulo 1, versículo 14, fala que Enoque é o 7º. Então, Enoque está ligado com o número 7, está interligado com o número 7. Por quê? Porque o número 7 fala de fim. São 7 taças, 7 anjos, 7 trombetas, tudo está relacionado ao fim. 7 voltas em volta das muralhas de Jericó, o 7 fala do fim, é a soma total. Então o nome Enoque é o quê? Significa o quê? Início. E ele está relacionado com qual número? 7. Então, olha a soma que o Nelson chegou lá, 77. E aí ele virou para mim e falou assim, amigo, agora veja bem, tira o número 7 e você vai ficar como? Você vai ficar com o número 70. Yeah. Se você tirar o 7, 77 menos 7 é 70. Olha o entendimento que o Eterno deu para ele. Enoque está mostrando quando é que inicia a semana de número 70. As 70 semanas de Daniel. Vocês lembram que nós falamos lá que está faltando uma semana para iniciar? Que é a semana da tribulação. Cada semana tem 7 anos. Porém, o Eterno deixou a última semana para ser aberta no final dos tempos. E Enoque está mostrando quando é que vai iniciar essa semana. É ele que mostra quando é que vai iniciar a última semana, a semana de número 70. Então, o número 77 no nome dele não está ali, não é por acaso. Tirou o 7, fica 70. 70 está representando a semana de número 70, que vai iniciar a tribulação. E é nisso que nós queremos chegar nesse estudo. Enoque mostra o início da tribulação e mostra o fim. Se ele mostra o início, ele mostra o arrebatamento. Por quê? Porque ele saiu antes do juízo do Eterno cair nessa terra. E ele é uma tipologia do filho varão. Ele é uma tipologia da igreja fiel, que não vai passar pela tribulação. Porque Yahshua disse assim, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu também vos guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então Enoque foi tirado antes. A igreja de Filadélfia vai ser tirada antes. Mas quando é que é, Romeu? Quando chegar para iniciar a semana, a última semana, o Eterno tira o filho varão. Por quê? Porque a ira do Eterno só pode se manifestar na terra depois que Enoque foi tirado. O anticristo só pode se manifestar na terra depois que aquele que agora o detém for tirado. Não está escrito isso no livro de Tessalonicenses? Na hora que aquele que agora o detém for retirado, for afastado, então se revelará o filho da perdição. Então, para iniciar o juízo do Eterno sobre a face da terra, primeiro tem que se tirar o filho varão, da mesma forma que foi lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis
Tudo que está escrito no livro de Gênesis está escrito no livro de Apocalipse. Apocalipse fala de uma mulher grávida dando à luz. No livro de Gênesis fala de uma mulher que estava sofrendo dores de parto para dar à luz. Lá no livro de Gênesis fala da serpente. No livro do Apocalipse fala da serpente. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Lá no Gênesis tem o sacrifício do cordeiro. Lá no livro de Apocalipse fala do cordeiro toda hora. O cordeiro. Eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Então está interligado uma coisa com a outra. Por isso que no livro de Gênesis fala que o Eterno esperou 7 dias para depois derramar o dilúvio sobre a terra. Por isso que lá no livro de Apocalipse toda hora fala de 7, 7, 7, 7. Está tudo mostrando. Por isso que um descendente lá de Enoque viveu 777 anos, mostrando o fim de tudo. É como o irmão falou, ele falou até o significado do nome Matusalém, que é o início, o irmão Néstor trouxendo ali o entendimento, o primeiro início do nome dele significa dilúvio, inundação. E a parte final do nome de Metusalém, o início é morte, e a parte final significa inundação. Então, o Eterno estava mostrando que quando ele morresse, o dilúvio ia vir sobre a face da terra. E os rabinos chegam a dizer que ele morreu faltando 7 dias para o dilúvio. Então, meus irmãos, Enoque é ele que vem trazer todo esse entendimento para nós. Esse entendimento de quando é que fecha tudo e quando é que inicia a última semana, a semana de número 70. Isso é tremendo demais. Então vamos aqui, ó. Então nós achávamos que tinha terminado. Eu pensei, agora acabou. Porque eu lancei todas as fichas na parábola da figueira. Desde quando eu dava aula na escola dominical, eu lancei todas as fichas. Eu falava, eu não redo o pé disso aqui, ó. Porque Yalcha falou, passa céus e terra. A minha palavra não vai passar. E a parábola da figueira não está escrito só no livro de Mateus, de Marcos, não, ela está escrita no livro de Lucas. E o livro de Lucas é que é o principal, porque os outros já está tudo cheio de fermento, está tudo fermentado. Então a gente tem que se basear no livro de Lucas. Se você vê uma coisa lá no livro de Mateus não está registrada no livro de Lucas, você pode sair fora. Muitas questões ali de andando sobre as águas, muitas questões ali de Yalcha amaldiçoando a figueira, não faz sentido, porque Yalcha não ia amaldiçoar Israel. Então tem muita coisa ali que está fermentada. Mas nós baseamos no livro de Lucas. Então vamos lá, irmãos. O que eu quero trazer para os irmãos aqui agora? Eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Vou apagar aqui. Para nós ver esse entendimento. Quando eu pego o calendário de 1948, quando Israel virou uma nação, porque Israel virou um país em 1948. O brasileiro Oswaldo Aranha ajudou Israel a virar um país. Tanto que lá em Israel hoje tem rua chamada Oswaldo Aranha, tem museu chamado Oswaldo Aranha, tem muita coisa lá com respeito a esse brasileiro. Então, em 1948, quando eu pego ali e vou somar o aniversário de Israel, eu mostrei no vídeo anterior, eu vou somar usando o calendário gregoriano da Igreja Católica, eu chego em 14 de maio. 14 de maio é o aniversário de Israel. Porém, é como eu falei para os irmãos, 14 de maio, se eu entrar na internet, 14 de maio, e se eu entrar lá em 1948 e somar até 2020, eu vou ter 18 anos, de anos bissextos, são 18 anos bissextos. O que é anos bissextos, meu Deus? Cada ano bissexto, ele tem um dia a mais. O ano normal, ele é de 365 dias. Mas o ano bissexto é de 366 dias. Só que então eu tenho que tirar esses 18 anos bissextos, que são 18 dias a mais. Eu tenho que tirar isso aqui, porque isso aqui é um fermento. Porque eu estou me baseando no calendário sumério, que o ano era de 365 dias, e eu estou me baseando na revelação que o Eterno deu para nós, de que Enoque viveu 365 anos e não foi à toa. O Eterno está dizendo, pega os 365 anos de Enoque, transforma eles em dia. Igual está lá no livro de Ezequiel. Ezequiel lá, o profeta transformou dias em anos. Agora nós estamos transformando anos em dias. E nós vamos chegar agora a quanto? Se eu pegar 14 de maio menos 18, eu vou chegar em 26. Eu vou chegar aqui, ó, em 26 de abril. Eu vou chegar em 26 de abril aqui, ó. Em 26 de abril. Esse aqui é o verdadeiro aniversário de Israel. Se você pegar o calendário de Israel hoje lá, que é bagunçado, já está bagunçado, que é 29, um mês é de 29, o outro é de 30, o outro é de 29, o outro é de 30, Israel vai estar falando que eles vão estar comemorando aniversário, na verdade, dia 17 de abril.
Israel vai estar falando que é 5 de Iá. Mas o que acontece? Nós ficamos no meio. O outro aqui é 14 de maio, com os anos bissexto. Mas nós estamos seguindo o calendário sumério antigo, que é o que Moisés usou lá. Os sumérios pegou, na verdade, foi de Moisés. Aprendeu foi com Moisés, que é aquele pessoal, muito tempo atrás. Então, quando nós pegamos ele, aqui, ó, de 365 dias, é esse aqui, ó, 26 de abril é o dia correto que Israel faz aniversário. E aí, Romilson, é como eu mostrei para os irmãos. Quando eu fiz essa conta aqui, eu tirei os 18. Aqui, ó. E eu lembro que eu escrevi no cantinho do quadro aqui, ó. Eu escrevi no cantinho do quadro. Agora, meus irmãos, a nova ordem mundial, ela está de olho em nós. Porque nós somos o filho varão. Nós somos a igreja fiel. Está de olho em tudo que está acontecendo conosco. É tanto que tem irmãos que viram e falam assim, o Homer do Simpson foi feito, certos episódios dele, ele representa você. Muitas pessoas até falam assim, Homer, meu nome é Romil, vocês falam Homer. Até o início do nome eles começou a colocar como você. Vou só ajeitar o celular aqui para os irmãos. Então veja bem, meus irmãos, olha aqui agora. Quando eu vi isso, eu fiquei impressionado. Eu até relutei no início. Falei, eu não vou mexer com esse pessoal, não. Eu até relutei no início. Mas olha aqui o desenho. Aqui, ó. Se não quiser colocar na página aí para os irmãos do canal, do coisa aí. O Simples, ele coloca o número 18. Ele faz toda uma soma. Ele coloca o número 18 aqui para os irmãos aqui, ó. Do Menses. Dá para os irmãos ver aí. O que acontece, irmãos? Ele faz uma conta e vocês podem observar que ele grifa o número 18. Ele faz um grifado nele embaixo aqui, ó. Ele grifa ele aqui, ó. Por que ele não grifou o número 5? Por que ele grifou o 18? E por que ele tem um quadro igualzinho o meu aqui, ó? As pessoas podem até falar que eu estou imitando ele, né? Mas, na verdade, eles têm tem alguma coisa diabólica com esse pessoal. Por quê? Porque eles previram lá a queda do avião da Chapecoense, eles previram a queda das Torres Gêmeas, eles mostrou lá o Neymar machucando no campo, muitas coisas que eles relataram aconteceu. E nós sabemos que Satanás ele tem um certo poder. O próprio Eterno falou no livro de Deuteronômio que se alguma pessoa fizer alguma previsão, algum adivinho fizer alguma previsão e dizer vamos após outros deuses, está registrado lá no livro de Deuteronômio, o Eterno falou, não vá atrás. Por quê? Porque tem adivinho que adivinha mesmo, muitas coisas. Então, meus irmãos, a hora que eu vi isso aqui, essa questão, eu falei, até o lado foi o lado direito que eu escolhi para colocar esse 18. Foi o lado direito no quadro que eu escolhi para colocar esse número 18. Eu falei, então eles sabem de tudo. Vocês podem ver que no quadro aí tem os 144 mil. Por quê? Porque nós estamos ensinando, mostrando que os 144 mil é o filho varão que vai subir no arrebatamento. Ele coloca os 144 mil, ele coloca o número 18, que pode estar representando as 5 virgens prudentes, ele coloca 2, 7, ele coloca o 2 e põe igual a 7, o 7 pode estar representando o fim, ou se você tirar o igual ali, pode estar representando o dia 27, porque eu acredito que o arrebatamento possa acontecer na virada do dia 26 para o dia 27. Agora, o mais impressionante de tudo isso também, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, eu até fiz que não vai nem precisar de eu mostrar, que aqui está o quadro aí, né? Depois os irmãos podem olhar lá, ó, que no dia eu escrevi aí, ó, desse jeito aí, ó. Peguei uma imagem e coloquei. Aí a imagem aí, ó, a seta mostrando aonde eu escrevi o número 18. Então, meus irmãos, o que acontece? Eles estão por dentro de todas essas questões que nós estamos pesquisando, estamos falando sobre o arrebatamento. Por quê? Porque no desenho, ele está falando do arrebatamento. O Homer lá no desenho, o Simples, ele está falando do arrebatamento. E muitas pessoas não creram nele porque ele errou a data. Aí ele foi humilhado, as pessoas falaram que ele estava louco, alguns começaram a tirar a verdura nele na hora que ele foi lá no mercado. Lá e no final, quem acabou subindo foi só ele, porque as pessoas já não acreditavam mais nele. Falou, não, você errou, agora acabou. Mas no final, ele acabou sendo arrebatado. Mas o desenho, ele não para por aí, ele vai mostrando várias questões. Então, a questão de Enoque, voltando aqui à questão de Enoque, é o seguinte. Quando você pega 1948, e vai somando o ano sendo de 365 dias, você chega aqui, ó, 26 de abril. Mas aí o mais impressionante de tudo, quando nós fomos pesquisar, eu falei, o que tem em 26 de abril? Vamos ver o que. Quando nós fomos pesquisar 26 de abril,
É superlua, é lua cheia e é superlua. É na virada do dia 26 para o dia 27. E é mais o que, Romeu? Aí você pode pegar e colocar no conversor de calendário, aí a superlua no CIPS aí, mostrando a superlua. Deixa eu colocar aqui para os irmãos verem aqui também, para os irmãos aqui, ó. Do canal, do Menses aí, ó. No desenho do CIPS, na hora que eu tô indo pro monte, aparece essa superlua aí, ó. Parece até um lobo uivando lá. Então, esse desenho ele tá todo interligado com essa questão. Eles sabem, eles já sabiam tanto que nós ia trazer essas questões que eles jogaram tudo lá naquele desenho mostrando, então. Porque o desenho do CIPS e a revista The Economist, vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela é dos Rothschild, ela é do pessoal da nova ordem mundial. Então eles mostram tudo que eles estão planejando fazer e muitas coisas parece que é o próprio diabo que mostra para eles que vai acontecer. Então Enoque, quando você pega lá de 1948, você chega em 26 de abril. E o que mais tem em 26 de abril, Romeu? A não ser superlua. Em 26 de abril é dia 14 de Iá em Israel. E aí você chega aqui no livro de... Deixa eu abrir aqui. Números 9, versículo 1 diz assim: Iá falou a Moisés no deserto do Sinai no segundo ano da saída do Egito, no primeiro mês, e disse: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês, no crepúsculo, celebrarás no tempo determinado, celebrá-la, segundo todos os estatutos e as normas a ela referente. Aqui é a primeira Páscoa, a Páscoa do mês de Nissan. Só que quando você vai no livro de Deuteronômio, capítulo 12, lá fala que quem é estrangeiro não pode participar dessa Páscoa. Só judeu, só Yaldim. Mas no livro de Números, capítulo 9, versículo 11, fala assim: no segundo mês, no dia 14, no Quepluc, celebrarás com asma. Aí já está falando da segunda Páscoa agora, segundo mês, a outra é no primeiro mês. Ele fala, no segundo mês, vocês vão fazer a Páscoa de novo. Aí ele vira e fala assim, ó, quem é estrangeiro agora e quiser participar, dessa pode participar. Por isso que eu falei que essa Páscoa está relacionada conosco, então. Então veja bem, meus irmãos. Então tudo aquilo que nós achou que tinha passado, não passou foi nada. O Eterno veio e voltou e falou assim, não, agora que eu tenho algo para mostrar para vocês que vai ficar muito mais sério. Porque agora eu vou trazer Enoque, vou trazer a superlua, que é superlua agora, vou mostrar para vocês que a Páscoa está de pé novamente, e que essa Páscoa está relacionada com os estrangeiros, que é vocês, e o dia 15, o dia do sacrifício do Cordeiro, está de pé de novo. A colheita da cevada está lá, que ela não acabou, a colheita da cevada vai até o mês de maio. Então o Eterno falou, está tudo de pé novamente. Vocês pensaram que tinha acabado? Não acabou nada, e agora está muito mais sério. Por quê, irmãos? Porque quando o Eterno cortou a figueira, está registrado no livro de Lucas, 13, versículo 6, lá fala que o homem pediu para cuidar da figueira, que se ela não fosse dar figo, ela ia ser cortada, e ela acabou sendo cortada. Israel acabou sendo cortado quando? No ano 73, no dia 15 de Nissan, quando Israel completou 73 anos no prego. Foi no prego, que Yaush morreu no dia 15 de Nissan, passou 73 anos. No dia 15 de Nissan, na festa dos pães ázimos, Flávio José, historiador judeu, narrou, Israel foi expulso da terra deles. A figueira foi cortada e lançada fora. No prego, 73 anos no prego. Agora veja bem, meus irmãos. Agora não está faltando diazinho, não. Tem até o irmão que edita meus vídeos, o Caio, falou assim, oh, mas você lembra que eu comentei com você que ficava faltando uns diazinhos para Israel completar os 73 anos? Eu falei, lembro. Eu falei, pois é, aquilo nós não entendíamos, agora nós entendemos. Porque agora, meu irmão, é 73 anos no prego que a figueira floresceu. A figueira floresceu e inteirou 73 anos no prego. E se ela inteirou 73 anos no prego, quem mostrou isso? Enoque. Por isso que o nome dele significa início. Iniciou quando? 1948. Inicia com Enoque, lá para vocês verem onde vai parar. Inicia com Enoque, vocês vão bater no ano 73 anos no prego. E no ano 70, quando atingir 73 anos no prego é o quê? Superlua. Superlua. E é o que mais? É Páscoa. Que dia? 14 para o dia 15. 14 para o dia 15. Então voltou tudo, só que agora voltou com muito mais força. Agora voltou, mas voltou arrebentando tudo. Aí é o limite. Aí agora você chegou no limite. Por quê? Porque tira 77 de Enoque, tira 7 de 70. É o início da semana de número 70. Então tá tudo interligado novamente. Então, meus irmãos, aqui, ó, uma suposição. Nós mostramos que o CIPS
Está lá a Páscoa, lá, a lua cheia, quando ele vai lá para o monte para ser arrebatado, tem a lua cheia. Olha o que acontece aqui, com essa outra aqui que os irmãos quiserem colocar aqui. Essa aqui é uma revista que muitos irmãos não viram. Isso aqui é um porco. Olha aí para vocês verem que coisa mais cabulosa que é isso aí, ó. Vários porcos vestidos de cientista fazendo... Coloca no mestre aqui para os irmãos verem, ó. Vários porcos vestidos de cientista. O que tem aqui nessa revista aqui, ó? Nessa revista aqui tem um porco vestido de gala com uma trombeta tocando a trombeta. Por que ele está vestido de gala? Porque ele está tocando a trombeta para o casamento. Por isso que ele está vestido de gala. E na cabeça de um porco está a lua, super lua. Mostrando o arrebatamento tem que acontecer como? Na lua cheia. O que eu falei para os irmãos lá? Falei com os irmãos o seguinte, falei, ó, Salmos 81, versículo 3. Toque a trombeta na lua cheia, no dia da nossa festa. O que eu falei lá? Cantares 6, versículo 10. Quem é essa que vem subindo como a lua cheia? Quem é essa que está nascendo? Quem é essa que está subindo como a lua cheia? A igreja fiel. Então, a nova ordem mundial sabe de tudo. Tem crente que falou, olha, o que esse cara está falando? Está falando que o diabo sabe. É lógico que ele sabe. É tanto que Satanás sabe do arrebatamento que a Escritura fala que um dragão se deteve em frente da mulher para devorar ela tão logo seu filho nascesse. Ele vai estar posicionado lá em cima na hora do arrebatamento para tentar atrapalhar. Mas não vai conseguir, porque o Eterno vai abrir para todos nós passarmos direto. Então, irmãos, eles estão ligados, eles sabem tudo, sabem o dia, eles colocam tudo na cara nossa aí e só não vê quem não quer. Mas aqueles que estão atentos, que estão acordados, que faz parte da igreja fiel, está vendo tudo, porque o Eterno revela para eles. Para eles lá quem revela é o maligno, mas para nós quem revela é o Eterno por meio do seu Espírito. Então aqui tem esse porco, e tem um porco também, com esse instrumentozinho de areia na mão, que representa o tempo, mostrando que o tempo acabou. Mostrando que o tempo acabou. Coloca aqui no mestre para os irmãos verem aqui, ó. Ele segurando o templo na mão, que é o tempo, ó, mostrando que o tempo acabou. E o pessoal está dentro de uma bola. Por que dentro da bola? Mostrando a globalização chegando. O pessoal de máscara dentro de uma bola. E do lado tem um ratinho, mostrando que e eles pingando a vacina em cima do povo lá embaixo para fazer teste, fazer experimento. Mostrando que o povo virou cobaia. Por isso que tem uma cobainha do lado do vidro aqui, ó. Mostrando que o povo virou cobaia na mão deles. Então a nova ordem mundial sabe que a trombeta para o casamento vai ser tocada. Por isso eles colocam um porco vestido com um terno de gala. É a festa de casamento que vai acontecer. E atrás da cabeça do outro porco lá está a lua. E é super lua, que é uma lua monstruosa. É uma lua monstruosa, ó. Aí, ó. É uma lua monstruosa. Agora, se os irmãos pesquisar na internet, os irmãos vão ver que em abril agora, do dia 26 para o dia 27 de abril, é superlua. Então, a superlua, ela tipifica mais ainda a igreja planificada com o espírito de Yahshua para subir, para encontrar com ele. É interessante que eu peguei aqui, ó. Eu peguei aqui essa questão da lua. Eu peguei, os irmãos têm aí a foto também. Eu peguei e o que eu olhei? Eu observei aqui o horário do dia 26 para o dia 27. Dia 26, às 18 horas e 35 minutos, a lua nascendo, lá em Israel. E 19 horas e 14 minutos, o sol se pondo. Os irmãos podem ver que o sol demora mais para poder se pôr e a lua nasce primeiro. Por quê? Porque é uma tipologia do casamento de Yahshua com a sua igreja. O sol vai estar no alto, enquanto a lua ainda vai estar nascendo. O sol ainda vai estar no alto. É tipo se o noivo já estivesse no altar, esperando a noiva chegar. Porque quando o sol fica de frente com a lua, eu já falei isso em vários vídeos meus, essa é a única fase em que o sol fica de frente para a lua. É na lua cheia. Ela recebe todo o brilho do sol. A lua cheia é ela recebendo toda a luz do sol. E isso tipifica a igreja de frente com a Yahshua para o casamento. Porque a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. A igreja não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Yahshua para brilhar nessas trevas. Por isso que o Eterno fala, vós sois a luz do mundo. Então, aqui até no horário bateu, porque o noivo é quem espera a noiva no altar. Então ela vai estar subindo. Por isso que diz assim, ó, quem é essa que vem subindo como a lua cheia? É a igreja indo de encontro ao Machia.
É a lua indo de encontro ao sol da justiça, que Yahshua é o sol da justiça, está registrado no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. E Yahshua é o sol da justiça que vem trazendo salvação nas suas asas. Aí vem Cantares e confirma. Quem é essa que vem subindo como a lua cheia? Então nós não estamos fora de nada daquilo que nós falamos. Nós falamos lá, ó, passou-se a chuva, passou-se o inverno, chegou-se a primavera. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. Nós falamos, ó, o arrebatamento tem que acontecer na primavera. É na primavera. E tem que acontecer antes de passar os 73 anos. Por quê? Porque com 80, meus irmãos, eu não posso estar aqui fazendo mais nenhum vídeo mostrando questões de datas. Como é que eu vou estar aqui mostrando questões de datas para os irmãos se o Salmos 80 foi embora, se o Salmos 80 passou? Então, o Salmos 80 foi inspirado pelo Eterno, e Yahshua falou inspirado pelo Eterno. Veio Enoque, o Eterno tirou ele com 365 anos, mostrando para nós que está tudo interligado. E agora voltou tudo ativa. Por isso que tem pessoas aí já contando vitória, cantando vitórias aí, achando que agora acabou. Por quê? Porque essas pessoas são incrédulas e elas não acreditam na parábola da figueira. E aí eu sinto muito que quem não acredita na parábola da figueira e não acredita no arrebatamento não vai subir. Por quê? Porque no livro de Hebreus, capítulo 11, lá fala, Enoque foi arrebatado pela fé. O arrebatamento é para quem tem fé que ele vai acontecer. Se a pessoa não crê na palavra que Yahshua falou, que o Filho do Eterno falou, ó, essa geração não vai passar. Passa céus e terra, mas essa geração não vai passar. Então nós temos que ficar firmado na promessa de Yahshua, que a figueira é a última geração, e ela vai completar agora. E as pessoas, mesmo vendo esse caos criado no mundo aí, mesmo vendo a nova ordem mundial já pronto para agir, mesmo vendo a vacina que está chegando aí na marra, a máscara para as pessoas usar na marra, mesmo as pessoas vendo isso aí, eles ainda preferem continuar dormindo e achando que a vida vai continuar e que a vida vai florir e que tudo vai ser mil maravilhas. Não, meu irmão. O Eterno está dando um despertar para a igreja. Acorda que o arrebatamento vai acontecer e só vai subir nele aqueles que têm fé. Só aqueles que crê naquilo que Yahshua falou. Por isso que Yahshua falou, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Não tem. A igreja a maioria está dormindo. E a maioria se tornou mais incrédulo que os próprios incrédulos. É tanto que você fala com eles, por isso que eles falam, ninguém sabe o dia na hora. Por quê? Porque eles querem usar esse versículo para eles continuar dormindo e continuam colocando esperança nos políticos. Não adianta colocar esperança nos políticos. A nossa esperança está no Eterno. E a nossa esperança está no arrebatamento que ele vai fazer conosco para nós sair desse mundo, porque na hora que ele tirar o filho varão, aí vai vir a perseguição, aí vai vir a luta. Vai vir a luta para a igreja de Laodiceia que não deu crédito nas palavras do Eterno. Vocês têm visto aí algum pastor aí pregando arrebatamento? Não, quando aparece pregando arrebatamento, é tudo sem noção, não sabe nem o que está falando. Por quê? Porque eles não estão preocupados com o arrebatamento. Eles estão preocupados com a pandemia, querendo que ela passe logo para eles poderem voltar a receber o dízimo, voltar a receber o salarão deles, andar de carro zero para baixo e para cima. Eles não estão preocupados com o arrebatamento. E também não tem como estar preocupado, porque a igreja de Laodiceia, Jesus, Yahshua falou, olha o seu pagão aí. Yahshua falou, não, ele falou, passa céus e terra, mas a igreja de Laodiceia, o que ela é? Cega, miserável e nu. A igreja de Laodiceia, ela está cega, ela não consegue ver essas questões. Então, uma das coisas que vai fazer os crentes ficar para trás é a falta de fé. A outra é a idolatria. É difícil largar a idolatria? É difícil para todo mundo. Para todos nós fomos difíceis. No início, para largar a Trindade, largar os Zeus, largar tudo isso aí, foi difícil tirar do nosso coração. Mas o Eterno tirou. Pela graça dele, ele tirou. E ele foi separando um povo, foi purificando um povo, foi moldando um povo. E hoje, esse povo está entendendo a Escritura perfeitamente. Por quê? Porque amadureceu com o tempo. Amadureceu com o tempo. O Eterno, ele trouxe todo esse entendimento, irmãos, para nós amadurecer e ser colhido agora. Por isso que eu trouxe todo esse entendimento. Eu pensei assim, agora acabou, o que eu vou falar lá mais? Porque a parábola da figueira fechou. Com 73 anos, agora praticamente inteirou. Mas aí o Eterno veio e falou, não inteirou ainda. Está faltando uns dias ainda, está faltando uns diazinhos ainda para chegar no ano 73. Vai lá, estuda Enoque lá, que a hora que você estudar Enoque, você vai ganhar o entendimento de que nada acabou. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Uma folha que eu quero mostrar para os irmãos aqui. Essa aqui, ó. Essa folha aqui, ó. O ano passado, 2020, nós ganhamos o entendimento correto dos cordeirinhos.
Nós falamos, os cordeirinhos, eles representam os 4 meses. Janeiro, fevereiro, março e abril. Porém, esse ano não batia. Por quê? Nós estávamos acreditando piamente que o arrebatamento seria no mês de março. Então, seria no mês 3. Então, a nova ordem mundial, ela sabe perfeitamente que tem que acontecer na Páscoa e que tem, até o mês sabe, eles colocou mês de abril, mês 4. Porque aqui eles poderiam colocar só um cordeirinho e um menininho em cima dele. Eles poderiam colocar só um cordeirinho e um menininho em cima dele, mas eles fizeram questões de colocar 4 menininhos e 4 cordeirinhos. O menininho está tudo vestido de fralda, representando o filho varão. E não pôs nem uma menininha mulher, tudo homem, representando o filho varão do Apocalipse 12. Nós sabemos que o filho varão do Apocalipse 12 é constituído por mulheres e homens, porém lá está falando filho varão, né? Para nós entender. Mas ao tanto que ele sabia que eles colocou os 4 para representar o mês 4, que é o mês de abril. Eles sabem que tem que ser no mês de abril, por isso que eles colocou. E eles colocou o filho varão. Então, tanto numa revista quanto na outra. Como é que está escrito, como é que está na outra revista? 144 mil. Agora, aqui o que está nessa aqui? 4 meninos homens, representando o filho varão. Os dois formam 144 mil com o filho varão. É aquilo que nós estamos ensinando muito tempo. Nós estamos falando ao filho varão e os 144 mil. E a igreja de Filadélfia é o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Você não pode pensar que um é um grupo e outro é outro, não. Então, a nova ordem mundial, ela mostra o filho varão aqui, os Rothschild. Os Rothschild mostram o filho varão aqui e mostra lá no CIPS também. Só que no CIPS eles colocam como 144 mil. Então, essas revistas, elas vêm traçando tudo o que vai acontecer. Agora, se nós estivermos atentos e estivermos acompanhando dentro das escrituras e vendo essas mensagens, nós podemos passar para abrir os olhos das pessoas. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão com o coração preso nas coisas terrenas dessa terra e não querem ver. Por isso que vai subir muito poucas pessoas no arrebatamento. Não vai subir muitas pessoas. Aqui, por exemplo, esse cordeirinho aqui, ó. Quando ele mostra o filho varão em cima do cordeirinho, é o cordeiro pascual. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o arrebatamento é na Páscoa. Não existe arrebatamento fora da Páscoa. Por isso que eu falei, é na primavera, é na Páscoa, é na colheita da cevada. Ele está querendo mostrar que é na Páscoa. Os Rothschild estão mostrando, é na Páscoa. Agora, veja bem. Esse Homer está de frente o quê? O Homer está de frente o quê? O quadro aí. Que quadro é esse? Esse quadro é o quadro da Páscoa. É o quadro da ceia. Então, as contas que o Homer fez, ele fez na Páscoa. E por quê? Porque o desenho, eles já estão querendo prever. Eles sabiam que nós ia fazer essas contas na Páscoa. Não é em outro lugar que nós ia fazer. Então, nós fizemos as contas baseado na primavera, fizemos a conta baseado na Páscoa. E eles sabem disso, que o arrebatamento do filho varão é na Páscoa. Por isso que eles colocou todas essas somas aí mostrando. No desenho, no quadro lá também, ele mostra até o número 0. O número 0 simbolizando ali o Enoque, simbolizando o início, porque tem o início e tem o fim de tudo. Então, meus irmãos, está tudo relacionado. Olha o que Enoque disse aqui no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Vou abrir aqui e vou estar lendo para os irmãos. Judas 1, versículo 14 diz assim, ó. A respeito deles, profetizou Enoque, o 7º dos patriarcas, a contar desde Adão, quando disse, eis que Yahshua veio com as suas santas milícias. Então, ele era um profeta. Enoque era um profeta. E ele profetizou a vinda de Yahshua vindo nas nuvens com os seus santos. E o que está escrito aqui? Ele era o 7º. Só nesse versículozinho aqui fala coisa demais. Fala, ele era o 7º. Está relacionado com o número 7. E ele profetizou o quê? Yahshua vindo sobre as nuvens com as suas santas miríades. E o nome? Início. Início. O irmão quer falar alguma coisa, irmão Nelson? O microfone está cortando? Aumentei o volume aqui um pouco. Então tá. Então, irmãos, o versículo é o versículo de Judas, capítulo 1, versículo 14. É onde Enoque profetiza sobre a volta de Yahshua.
voltando nas nuvens. E fala que ele é o sétimo depois de Adão. Então está tudo relacionado. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para me passar para os irmãos. Eu creio que até aqui deu para os irmãos entender essa questão então aí. Nós temos que fazer como então? Pegar os 365 anos de Enoque, somar como dias, e aí nós vamos chegar no ano de 2021, no dia 26 de abril, que é o dia 14 de Nissan, virando para o dia 15. De Nissan não, 14 de Iá, virando para o dia 15, que é a segunda Páscoa. E vai ser superlua, e eles falam que nesse dia vai ter até uma chuva de meteoros. Então, irmãos, tá tudo, a questão agora está tudo, na mesa novamente. Nada foi tirado. Aqueles que achou que tinha passado, não. Ficou muito mais sério. Então agora que nós temos que orar e buscar e consagrar mesmo, porque tudo indica que vai ser agora. Tudo indica que o arrebatamento vai ser agora. Por quê? Porque não tem mais nada para nós trazermos depois, quando passar isso aí. Nós não podemos atropelar mais nada, nós temos que deixar as coisas acontecer, então, por si só. Então eu acredito que o Eterno, ele fez todo esse mover, revelou o seu nome, lançou por terra a Trindade, lançou por terra o nome pagão, esse nome Jesus. Por quê? Tanto que o Simples fala lá, eu estou deitado aqui na tumba do porco. Depois tem outro desenho lá que ele está segurando um porquinho na mão, falando que o porco veio da Itália. Então o Eterno tirou tudo isso fora, porque ele vai arrebatar o seu povo. O Eterno não vai fazer, ele não vai começar a sua obra, ele não vai terminar ela, não. Ele começou e ele vai terminar a sua obra. Tudo que ele começou, ele vai terminar. Ele está purificando a igreja de todos esses ídolos, porque não é fácil. Israel ficou 40 anos no deserto para sair os ídolos do coração deles. O Eterno trabalhou neles, tirando toda aquela idolatria do Egito que estava nela, para depois eles entrarem na terra do descanso. O Eterno teve que tirar os ídolos do coração deles. Mesmo assim, lá no meio do deserto, eles ainda queriam voltar para lá ainda. Tinha hora que dava vontade de voltar para o Egito. E o Eterno querendo purificar eles, para eles poderem ter a chance de entrar dentro da terra prometida. Então o Eterno, o que ele quer fazer conosco? Tirar todos os ídolos do nosso coração e que nós venhamos invocar Iau e Yauxa. E aí apagar esses ídolos da nossa mente. Então, irmãos, agora eu quero passar para os irmãos aqui só um detalhe aqui. Com respeito a essa questão que eu trouxe para os irmãos aí, falando... o Caio até lançou um vídeo aí, o irmão que edita os meus vídeos lá. O último vídeo agora, ele lançou um vídeo falando lá do mensageiro dessa era. Falando que o mensageiro dessa era é um mensageiro só, que não tem dois mensageiros. Que não tem dois anjos para cada era, é um anjo para cada era. Só que as pessoas talvez pensem que a gente está se gloriando em querer, o Romilson ele quer ser o anjo da igreja. Não, irmão, eu nunca pedi. Quando eu estava na denominação, na Assembleia de Deus, o pastor falou, Romilson, eu te consagro a presbítero agora, e daqui mais 3 meses eu te consagro a pastor. E aí você vai estar lá em cima do púlpito junto conosco, e nós vamos estar pregando a palavra aí, e logo, logo nós arrumamos uma denominação para você pastorear. E aí, o que você acha? Eu falei, eu não quero. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não quero cargo, eu não quero glória, eu não quero estar lá em cima, sentado longe dos irmãos que estão aqui embaixo, eu quero estar no meio dos irmãos. Eu não quero usar essa língua de porco, essa gravata e achar que eu sou melhor do que eles, não. Eu quero estar aqui embaixo, aqui no meio deles aqui, ó. Porque lá eles já separam o clero dos leigos. É aquela palavra que eu dei lá, Nicolaitas. Nico, que significa subjugar, está por cima. E leigo significa o povo leigo. Nicolaitas. O laitas significa o povo leigo. Então eu falei, eu não quero fazer parte dos nicolaítas. Eu quero estar no meio do povo. Então, meus irmãos, meu interesse não é vangloriar. A questão é que o Eterno, toda vez quando ele chama uma pessoa, a pessoa nem quer aquela posição, mas o Eterno chamou, a pessoa tem que obedecer o Eterno. Moisés, quando o Eterno chamou ele, Moisés falou, não, chama outro porque eu não sei nem falar. E para começar, eu não sei nem conversar, como é que eu vou lá falar? O Eterno falou, mas eu quero é você. Você que vai lá e pregar para aquele povo lá no Egito. Então, se eu me acovardasse, com todo o conhecimento que o Eterno passou para mim, o Eterno ia cobrar de mim. Então, meus irmãos, o Eterno, ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. O Eterno chamou os apóstolos que eram homens iletrados, que não eram homens estudados, para confundir aqueles que achavam que eram sábios. Então, a questão não é essa, a questão não é exaltação, que para mim tanto faz se eu fosse o anjo da igreja, se eu não fosse, se eu fosse um membro, eu quero é entrar lá na glória, igual eu falei para os irmãos, se eu chegar lá, o Eterno falar, você é o último, você é o último, você vai ficar lá na fila, você é o último. Eu falo, não tem importância, pode deixar eu lá atrás, lá,
lá no final da fila, eu chegando lá é o que importa. Não interessa para mim. Agora, a minha obrigação é passar a mensagem para os irmãos, a mensagem correta, o entendimento correto, que o Eterno me deu, o entendimento correto. Então, quando eu falei dessa questão, é porque quando a gente pesquisa nas Escrituras, o Eterno fala, o Eterno levantou Adão, depois de Adão, o Eterno levantou Enos. Eu já falei isso em vários vídeos. Enos passou a invocar o nome do Eterno. Ninguém invocava. O Eterno usou Enos. Depois o Eterno usou Noé, usou Enoque, depois usou Noé, usou Abraão. Cada homem chamado numa era. O Eterno chamou um homem para aquela era. Não significa que o Eterno não mostra coisa para os outros irmãos, não. O Eterno mostra a revelação para os irmãos. Uma revelação tremenda que o Eterno mostrou para o Nelson com respeito aos 77. O que fez foi interligar essa questão agora. Foi bacana demais, porque agora nós entendemos as 70 semanas lá de Daniel, encaixou com Enoque. Tremendo. Então o Eterno usa todos os irmãos. Usa sim, porque nós somos um corpo e cada membro no corpo funciona de uma forma. Porém, tem pessoas que o Eterno traz um dom sobre ele, para ele passar para os demais. Sempre foi assim. Por isso que tem lá, a uns ele chamou para ser profetas e mestre. Depois fala, a outros ele chamou para ser mestre. Aí ele já não é profeta, mas é mestre. Depois a outra ele dá um dom de louvor. Cada um o Eterno chama no corpo, numa função. Tem uns que tem o dom de hospedar. Um de hospedar os irmãos. Cada um tem um dom que o Eterno deu para ele. Só que as pessoas não entende essa questão. Aí eles pensam que a gente está querendo se exaltar, se vangloriar. Não é se exaltar. É porque as escrituras nos ensinam dessa forma. E aí quando chegou lá no João Batista e Elrana, o que aconteceu? O Eterno levantou João Batista, levantou Elrana, e Elrana começou a pregar. E aí Yaucha atropelou ele. Yaucha foi lá e falou, não, eu vou chegar e vou entrar agora, é minha vida. Não. Quando Yaucha chegou, Elrana fez a imersão dele, e Elrana naquela hora ali entendeu na hora. Eu tenho que sair de cena agora, porque o mestre chegou e agora é ele que está em cena agora. Então, automaticamente também o Eterno já usou o Herodes lá para prender ele, prendeu ele. Você está fora, agora é meu filho. A vez agora é do meu filho. Meu filho agora vai trazer a mensagem. Aí depois o Eterno foi, levantou Pedro, Pedro ficou marrando, porque Pedro viu o lençol descendo, mas não queria, ele é religioso. Paulo deu um sermão nele, falou assim, eu vi que quando chegou uns da parte de Tiago, você estava comendo aí com os gentios, você saiu correndo e foi para lá, isso é hipocrisia. Aí o Eterno falou, Pedro não quer. Larga ele, pega Paulo, pega Shaul. Shaul era um homem falho, era um homem pecador. Shaul mandava até devastar a igreja. Lá fala que ele devastou a igreja, prendendo, jogando na cadeia. Era um homem cheio de falha, cometeu várias violências contra a igreja do Machia, mas o Machia falou, não, ele é o vaso escolhido para levar o meu nome. Por quê? Porque Paulo não tinha medo. Paulo, ele falou, larguei tudo, considerei tudo como lixo e vou bater de frente com o sistema e vou levar a palavra do Eterno. Levou. Paulo surgiu em que era? Na era da igreja de Éfeso. Então quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, o que está escrito lá? E Yaucha falou assim, escreve 7 cartas e manda para 7 igrejas. Aí depois ele começa a falar ao anjo da igreja de Éfeso. Aí ele se apresenta para ele de uma forma. Depois ele vai falar ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo. É aos anjos ou é ao anjo? É ao anjo da igreja. Quem é o anjo? A palavra anjo significa mensageiro. Se você pegar no livro de Malaquias, lá fala que o sacerdote é o mensageiro do Eterno. Então o que acontece? A palavra anjo significa mensageiro. Só que era um mensageiro para cada era da igreja. Aí se você for olhar a história de vários homens que viveram aí, Martim, Irineu, homens que viveram em cada um naquela era e o Eterno usou ele para cada era. Quando nós chegamos na era de Sardes, ninguém tem coragem de contestar, nem os pastores não têm coragem de contestar que Martinho Lutero foi o anjo da igreja de Sardes. Martinho Lutero bateu de frente com a igreja católica, escreveu 91 teses diante do Vaticano, foi preciso eles pegar ele, que eles prendeu ele, queria matar ele, aí eles foi lá e soltou ele, pegou ele, levou ele para a Alemanha. Porque lá na Alemanha, o rei da Alemanha protegeu ele lá e não deixou o Papa matar ele. Porque Martinho Lutero era o anjo para aquela era, para a igreja de Sardes. É tanto que a palavra Sardes significa reforma. Mas aí o Eterno falou, não achei concluído as tuas obras. Por quê? Porque não era Martinho Lutero que ia trazer a reforma completa, a restauração completa. Não era para aquela era,
Era para a era de Filadélfia, a era que nós estamos nela hoje. Então, para essa era, o Eterno nos levantou e mostrou o quê? Mostrou tudo que está registrado lá, leia lá. Apocalipse, capítulo 3, ali que você vai ver, Igreja de Filadélfia, o que fala lá? Lá fala lá que foi revelado o nome dele, o nome do filho dele, fala que a palavra foi guardada com perseverança. Lá você não vai ver os nicolaítas, lá nas outras eras os nicolaítas, está tudo lá no meio. Mas por quê? Porque o anjo da igreja de Filadélfia ia mostrar que os nicolaítas não podem estar no nosso meio. Essa hierarquia de pastores, essa hierarquia toda. O anjo da igreja de Filadélfia ia vir mostrando o que significa nicolaítas. Nico, que vem de Nicolau. Nicolau. Nico significa subjugar. Lau, o povo leigo. Já viu falar isso em alguma denominação? Algum pastor já foi lá e falou: irmãos, eu vou explicar para vocês o que é nicolaítas. Nunca fez isso. Por quê? Porque eles querem a hierarquia. Mas o anjo da igreja de Filadélfia, ele vem, mostra todas as questões, mostra a questão da Trindade, joga tudo por terra. Então, é um anjo para cada era. Agora, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Quando nós vamos no livro de Timóteo, o que está registrado lá? 1 Timóteo 3, versículo 4 e 6, fala assim: não imponhas a mão sobre um novato, não consagre ele a presbítero, não consagre um novato a presbítero, para que ele não venha cair no erro de Satanás. Paulo falou: não coloque a mão sobre um crente novato, que não tenha muita experiência na palavra do Eterno, para ele não ocorrer no erro de Satanás. Qual que é o erro de Satanás? O erro de Satanás foi querer usurpar o lugar do Eterno. Satanás queria tomar o trono do Eterno. Ele falou: subirei acima das estrelas do Criador, que é os anjos, e colocarei o meu trono. Ele queria tomar o trono do Eterno, ele queria tomar o lugar do Eterno. Mas como ele sabia que não dava conta, ele falou: vou para o norte, lá eu coloco um trono para mim. E aí o que aconteceu? Ele trouxe uma rebelião, ele arrastou 1/3 parte dos anjos. Então, toda hora que uma pessoa quer usurpar o lugar do outro, ele está caindo no erro de Satanás. Por isso, Paulo falou assim: não consagre um presbítero novato, se ele não tiver sido amadurecido, porque ele vai cair, ele vai se ensoberbecer. Ele vai achar que ele é grande, que ele agora é o tal, que ele agora tem o cajado, que ele agora pode pregar, que ele é o cara agora da bola da vez. Então, o Eterno não está nisso, meu irmão. E toda vez que uma pessoa se ensoberbece e quer tomar o lugar do outro, ele racha, ele leva um pouco de pessoas com ele. Você acha que Satanás desceu sozinho? Satanás não desceu sozinho. Satanás arrastou 1/3 parte dos anjos. Então, toda vez que uma pessoa se ensoberbece, você pode olhar dentro das denominações. Uma denominação sai de dentro da outra, uma sai de dentro da outra. Você pode ver que é divisão gerando divisão. E toda vez que uma denominação gera uma divisão, é porque alguém queria tomar o lugar do outro pastor. Ele falou: não, eu não concordo com ele está pregando de um jeito lá, eu vou formar o meu grupo. Eu vou fazer meu grupo e agora eu vou pregar do nosso jeito. Assim foi Satanás. Ele falou: eu não concordo com o governo do Eterno, não. O Eterno está governando ainda, vamos fazer do nosso jeito. Aí começou no ouvido dos anjos e falou coisa: não, vamos montar um reino para nós e nós faz do jeito que nós quiser, por que nós temos que ficar obedecendo o Eterno? O Eterno, você está satisfeito com o governo dele? Aí começou. Você está satisfeito com o irmão lá, com a mensagem que ele está dando? Divisão, espírito de divisão, vem de Satanás, soberba, orgulho. Cada um tem direito de funcionar no corpo, tem direito de levar a palavra do Eterno, tem direito de pregar, só que não queira exercer uma função que o Eterno deu para tal irmão. Como é que eu posso querer ser cantor se eu não tenho o dom de louvar? Como é que eu posso querer ser cantor? Eu não tenho esse dom. Então o Eterno chama cada um no corpo, o corpo funcionar em harmonia. Não pode querer um atropelar o outro, porque senão acaba acontecendo isso aí, ó. Divisão, facção. E a questão também, meus irmãos, é o seguinte. Vou trazer para os irmãos, que eu quero abrir aqui no livro de Zacarias. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Zacarias, capítulo 4. Uma questão aqui. Tem muitos irmãos que até entendem essa palavra, mas parece que entende, mas não pratica, não leva na prática. Viu a questão, mas não tomou ela para si. Se tivesse tomado ela para si, não caía no erro de Satanás. Tem irmãos que chegam a dizer, tem irmãos que estão até falando aí: o Romilson, agora ele pegou o cajado dele e passou para Josué. Josué agora é que vai introduzir os irmãos lá na terra de Canaã. Veja bem, meus irmãos, a falta de entendimento. Eles viram e falaram assim: Moisés não entrou na terra da promessa e Moisés é Romilson, que Romilson também não vai entrar na terra da promessa. Presta atenção uma coisa aqui, irmãos. Moisés não entrou porque Moisés não era ele que ia introduzir o povo na terra de Canaã.
Não era Moisés que introduziu o povo na terra de Canaã. Quem ia introduzir o povo na terra de Canaã era Josué. Eu pergunto para os irmãos, qual é o nome de Josué? O nome dele original é Josué? Não. Olha o seu nome. Ialxa. Olha o nome dele. Ialxa. Quem vai introduzir os irmãos lá na terra da promessa é o Romilson que vai introduzir? Não. Quem vai introduzir é Ialxa. Então, só dos irmãos falar uma coisa dessa aí, ele já está querendo tomar o lugar do Machia. Moisés era um tipo do Machia? Era, mas não era 100% um tipo do Machia. Os irmãos podem olhar que Moisés cometeu falha. Moisés irou com o povo. Moisés meteu o cajado na rocha. Moisés ficou bravo com o povo. Mas vocês já viu algum erro de Josué, de Ialxa, lá no Velho Testamento? Nenhum. Você não vê nenhum erro dele. Pelo contrário, ele até fala assim, Moisés fala com ele assim, o gigante está lá, como é que faz? Ele, nós passa por cima. Nós passa por cima. Não consegue passar? Ele consegue. Nós passa por cima. Ele foi perfeito na jornada dele o tempo todo, porque ele é uma tipologia do Filho do Eterno. É tanto que o Eterno falou assim, coloca o nome do meu filho nesse rapaz aí, porque ele é uma tipologia exata do meu filho, porque meu filho é que vai introduzir meu povo no descanso. E é ele que vai introduzir Israel na terra de Canaã. Então, meus irmãos, é falta de sabedoria achar que vai pegar o cajado de Moisés e passar para Josué. Então, a pessoa quer ser Ialxa? Vai lá. Encabeça a igreja, seja Ialxa. O cabeça da igreja é Ialxa. Por isso que Moisés não entrou, porque o Eterno segue tudo ali. É uma figura daquilo que haveria de vir. É uma figura daquilo que haveria de vir. O anjo da igreja de Filadélfia, ele leva a pessoa até na chegada para poder entrar, mostrando, não existe trindade, não existe esse nome Jesus que é pagão, não existe isso, não existe aquilo outro, foi trazendo as revelações do Eterno, tudo para os irmãos serem edificados, crescerem espiritualmente, amadurecer, que é o que estava acontecendo com Israel no deserto, eles estavam amadurecendo para poder entrar lá na terra do descanso. Então, meus irmãos, essa é a questão, é a falta de sabedoria que leva a isso aí, porque se a pessoa estiver amadurecida, ele vai ver que isso aí tudo é vaidade. Ninguém quer cargo, ninguém quer se vangloriar, ninguém quer se exaltar. O Eterno ele abate o soberbo e exalta o humilde. O Eterno abate o soberbo e exalta o humilde. Por isso que Ialxa veio e deu o maior exemplo. Ialxa estava lá em cima, ele poderia virar para o pai e falar, não, eu não vou descer coisíssima nenhuma. Não, ele veio, se fez homem, deixou toda a glória lá, deixou toda a riqueza, nasceu pobre numa manjedoura, entrou montado no jumentinho em Jerusalém, apanhou na face. Quanto mais apanhava, mais abençoava as pessoas, porque ele era uma pessoa humilde e não estava querendo exaltação hora nenhuma, mas sempre falou a verdade para as pessoas. A verdade não é para ser ocultada. Então, aqui no livro de Zacarias, narra a história de Zorobabel. A história de Zorobabel com a história de Israel é a mesma história nossa. Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. Ficou preso lá 70 anos no cativeiro. Os crentes foram levados para o cativeiro, para as denominações. Ficaram presos lá no cativeiro. Lá na Babilônia, Israel passou a adorar os ídolos. Passou a se contaminar com aqueles ídolos lá. É tanto que até o calendário foi mudado. O calendário hebraico, só o primeiro mês que tinha nome, Abib, que significa o mês dos primeiros frutos. Aí os outros eram mês 2, mês 3, mês 4, mas não. Eles pegaram, deram nome para cada mês o nome de um ídolo. O mês de abril, por exemplo, é Tamuz, é o mês de Tamuz. Então lá eles foram para um lugar, parou num lugar cheio de idolatria. O que aconteceu com a igreja? Parou dentro de Babilônia. O que está escrito lá no livro de Apocalipse, onde fala da Babilônia? Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Então, a mesma história, é a mesma história. Por isso que tudo que aconteceu com Israel, a congregação do Eterno no Velho Testamento, é a congregação do Eterno no Novo Testamento. Israel foram presos na Babilônia. A igreja está presa, a igreja do Machia está presa no sistema, na Babilônia, nas denominações. E aí, o que está escrito lá no livro de Esdras? Eu não vou pegar todos os versículos aqui e mostrar para os irmãos na Bíblia, senão toma muito tempo. Mas o que está registrado no livro de Esdras? Fala que o Eterno despertou o espírito de alguns para subir junto com Zorobabel para edificar o templo do Eterno. Por quê? Porque o templo do Eterno foi arruinado, foi destruído. A igreja foi arruinada quando ela sentou no concílio de Nicéia junto com Constantino e passou a adorar a Trindade, passou a adorar os santos, passou a adorar tanta coisa ali, a igreja caiu, o templo foi arruinado.
O templo foi arruinado. Então, lá em Israel, o templo foi arruinado. O Eterno falou, ó, eu quero reconstruir o templo. Porém, vocês vão reconstruir um templo menor. Vocês vão edificar um templo menor. Está entendendo por que nós somos pouco número agora? Os irmãos estão entendendo por que nós formamos um templo menor? Porque lá a história se repete. Então o Eterno despertou o espírito de alguns para poder ir lá reconstruir aquele templo. Aí agora eu pergunto para os irmãos, aí o Eterno levantou quem? Levantou um sacerdote lá, que tinha o nome também de Josué, e levantou Zorobabel. Zorobabel, ele estava como anjo para aquele povo ali, como mensageiro para aquele povo ali. Era Zorobabel. E olha o que aconteceu com Zorobabel. O capítulo 4, versículo 6. Eu sempre li isso aqui, ó. Só que eu nunca quis falar essas questões, porque senão a pessoa também vai pensar, Romilson quer se exaltar. Não, mas aqui, se alguém pegasse minha Bíblia, ia ver aqui, ó, do lado, aqui, escrito aqui, que eu escrevi nela para todo lado, o entendimento. Só que eu falei, deixa quieto, mas hoje eu vou passar para os irmãos. Veja bem, meus irmãos. No capítulo 4, versículo 6, diz assim, esta é a palavra de Yahweh a Zorobabel. Não pelo poder, não pela força, mas sim pelo meu espírito. O Eterno está falando que Zorobabel ia trabalhar na edificação do templo, mas não era pela força, era pelo espírito dele. E ele diz assim, disse ao dos exércitos, quem és tu, grande montanha? Diante de Zorobabel, és uma planície. Ele tirará a pedra de remates aos gritos. Graça, graça a ela. O que é a pedra de remate? A pedra de remate aqui é a pedra de fundamento. O Eterno está falando, Zorobabel vai lançar o fundamento do templo, para depois começar a se construir em cima desse fundamento. O que está escrito no livro de 1 Coríntios, que eu já cansei de falar nos meus vídeos, tudo aí. Paulo falou, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi colocado. Yahshua Machia. Yahshua é o fundamento da igreja. Então o que aconteceu? O nome se perdeu. O nome se perdeu. O nome foi apagado. O nome do fundamento da igreja foi apagado. Mas ali, Zorobabel, representando o mensageiro para aquela era ele que tinha que lançar o fundamento. Mas aí o Eterno está mostrando que nessa última era agora, o anjo dessa igreja, ele ia tirar essa pedra do meio dos escombros. É tanto que no rodapé da Bíblia de Jerusalém fala que ele arrancou do meio dos escombros. Fala que Zorobabel ia arrancar essa pedra no meio dos escombros na base do grito. O que é na base do grito? Na base da pregação, na base da internet, divulgando o fundamento. Qual que é o fundamento que Paulo falou? Yahshua. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que o Eterno colocou. Então, para começar essa restauração da igreja de Filadélfia, teria que se lançar o fundamento. Mas quem ia lançar o fundamento? O anjo para essa era. Porque não se começa um templo sem o fundamento. O fundamento é Yahshua. Então, o nome foi arrancado na base dos gritos. E aí, o que os irmãos dizem quando os irmãos... O que os irmãos disseram quando os irmãos viram o fundamento aparecendo? Está aí, ó. Graça, graça a ela. Vocês disseram, finalmente o fundamento chegou. Finalmente o nome foi revelado. Graças, graças, graças que o fundamento apareceu. O fundamento é Yahshua, o nome verdadeiro. Quantos irmãos se alegrou? Mandou mensagem para mim, ligando e falou, Romilson, é tremendo. Você mostrou o nome do Eterno e mostrou o nome do Machia, que é Yahshua, é isso aí mesmo. Os irmãos se alegraram com a pedra do fundamento que apareceu. Lá eles se alegraram quando Zorobabel lançou a pedra de remate. Eles se alegraram com isso. E aí o texto diz assim, ó. O texto diz assim, e a palavra de Yahweh foi dirigida nesses termos. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desse templo. As mãos de Zorobabel lançou o fundamento. Para os irmãos que foram despertados o espírito deles, trabalhar junto com Zorobabel. Eles lá trabalhavam junto com eles. Eles não eram inimigo dele. Era um povo só. Todos unidos. É o que os irmãos estão fazendo agora, pregando, levando o nome, divulgando a mensagem do Eterno, trabalhando na edificação desse templo, que é a igreja de Filadélfia. Ela está sendo edificada porque todos estão de um comum acordo com o anjo dessa era, levando esse nome, pregando esse nome. Olha o que o texto diz aqui agora. Ó. Pois quem desprezou o dia de pequenos acontecimentos, que eles se alegrem, vendo a pedra de chumbo na mão de Zorobabel. Então, o Eterno falou assim, ó, parecia uma obra tão insignificante, começou com tão poucas pessoas, que agora ela cresceu. As pessoas achou que não ia acontecer, mas aconteceu. E aí o Eterno diz assim, esse templo eu vou encher ele de glória, a sua glória será muito mais maior
do que a do primeiro templo. Então a glória da igreja de Filadélfia vai ser muito maior do que a glória de que está lá naquele tempo que foi construído no início lá. Não, vai ser muito maior, porque agora ela ganhou o entendimento de tudo, todas as revelações do Eterno, veio para nos libertar de toda essa prisão que nós estávamos nela. Então, o fundamento dessa igreja é Yahshua. É Yahshua. E é ele que vai introduzir a igreja de Filadélfia lá na glória. Não é o anjo da igreja que vai introduzir, não. Quem vai introduzir é Yahshua. E é interessante que quando nós chegarmos lá, vai haver uma batalha. Por quê? Porque quando Israel entrou na terra de Canaã, vocês acham que Israel chegou lá e foi chegando e não teve guerra, não teve nada? Não, eles tiveram que expulsar os gigantes de lá. Tiveram que expulsar os gigantes de lá. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12? O filho varão foi arrebatado para o seu trono. E então houve batalha no céu. Miguel guerreou. Vai ter uma guerra quando os vencedores chegarem lá. Tem que ter uma guerra para lançar os gigantes de lá para cá. Então tudo é uma tipologia. Tá tudo sincronizado, meus irmãos. Tudo sincronizado. Aqui, ó, mostrar só algo para os irmãos. A constelação de Virgem, aquilo que nós vimos lá, tá lá de novo. Tá lá de novo, irmãos. A Lua tá saindo na constelação de Virgem de novo, novamente. Tá saindo pela barriguinha dela lá, nascendo novamente. Só que agora não é uma lua simples, não. Agora é superlua. Além de ser uma lua cheia, é superlua. Então tudo voltou ativa novamente. Está tudo aí, tudo foi lançado na mesa e os irmãos têm que ficar firmes, vão continuar orando, buscando o Eterno, porque tudo indica que o arrebatamento vai acontecer nessa data aí, porque agora nós temos o reforço da questão de Enoque. Enoque foi arrebatado. E nós estamos falando de quê? De arrebatamento. E Enoque é o início. E ele também mostra o fim, que é o 7. Então tudo interligado. E Yahweh é tremendo demais. Eu sabia que o Eterno não ia deixar nós na mão. O Eterno ia trazer para nós o entendimento correto da sua palavra e nós não ia ficar envergonhados. Chegou a hora, e a hora é agora, e agora tudo se fechou. 73 anos no prego, 73 anos no aniversário de Israel, 73 anos, faltando 7 para chegar nos 80. 70 anos, mais 7, 73 mais 7, 80. Fecha tudo. Todas as contas agora fecham. Nada ficou fora, tudo fecha, é 73 anos. Iniciando a semana de número 70, fechando com Enoque, que foi arrebatado antes da tribulação. 14 para 15 da Páscoa, estamos na Páscoa, superlua. Tudo agora fechou em todas as áreas. Então eu espero que os irmãos entendam esse estudo, irmãos. Ok, irmãos? Fica na graça e na paz do Eterno. Vamos continuar buscando o Marchi aí. E aguardando o dia para nós encontrar todo mundo lá em cima. E eu quero ver cada um dos irmãos lá, ok? Fica na paz do Eterno. Oh, Yahweh é tremendo.